A carta de Paulo aos Romanos, ela tem um objetivo muito específico. Você sabe qual é? Não? Então não sai daí. Pois muito bem. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem um objetivo muito específico. Assim como toda carta, ela tem um destinatário, ela tem um remetente e ela tem uma mensagem específica. Mas qual é a mensagem da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Romanos? É isso que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente vai fazer uma série de mensagens em cima da carta de Paulo aos Romanos e hoje a gente vai dar início nessa série de mensagens. Essa é uma exposição do reverendo Augusto Nicodemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e eu vou estar trazendo aqui para vocês para compartilhar também esse estudo com vocês. Então, a gente vai dar início na nossa série de mensagens. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Então, fica aí. Então nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, através dos séculos a igreja tem afirmado, ensinado, que Deus ele salva pecadores mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem característica da igreja cristã. A igreja cristã, ela tem muitas atividades no mundo. Ela faz obras sociais, ela atende aos necessitados, ela se posiciona diante da cultura, ela se insere na sociedade. Mas a igreja cristã ela é conhecida porque dela ressoa a mensagem das boas novas, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde o seu início, a igreja cristã ela vem proclamando aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, que são as boas notícias da parte de Deus. Mas desde o início também, a igreja cristã ela tem tido que lutar para preservar a mensagem pura. Porque já no primeiro século começaram a aparecer distorções e apresentações falsas dessa mensagem. Já na época do apóstolo Paulo, havia os judaizantes, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, que diziam que as boas novas era o seguinte: você cria em Cristo para ser o seu salvador, mas você tinha que guardar as obras da lei que Moisés havia ordenado. Então isso é considerado uma distorção do evangelho, porque o evangelho que Deus nos salva gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Na mesma época apareceram os libertinos. Ainda no período dos apóstolos, pessoas diziam que essa é uma notícia boa demais. Deus nos salva pela fé em Cristo Jesus. Logo, não importa de que maneira eu viva, não importa o que eu faça, eu serei salvo de qualquer maneira. E aí aproveitavam a graça de Deus como uma desculpa para viver em pecado. É uma outra distorção do evangelho também. No século II aparece uma outra versão do evangelho chamada gnosticismo, que é uma tentativa de misturar a fé cristã com as categorias do pensamento helênico, da filosofia grega, das religiões de mistério. Mais uma outra distorção do evangelho, exigindo que a igreja combatesse aqueles falsos mestres, discutissem com eles e finalmente ganhassem a batalha no século IV. Mas aí veio a institucionalização da igreja. A igreja virou uma grande instituição, virou uma grande hierarquia encabeçada por um papa infalível.
Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas entraram na igreja, como a adoração a Maria, a mediação de Maria, veneração dos santos, a doutrina do purgatório. Mais uma vez foi dito que a salvação é pelas obras juntamente com Jesus Cristo. E depois disso, que isso foi vencido pela Reforma Protestante, aí vem um liberalismo teológico, estudiosos na Alemanha, depois na Inglaterra, finalmente em toda a Europa, passando pelos Estados Unidos e chegando no Brasil, dizendo que a Bíblia está cheia de erros, que nós vivemos na Idade da Razão, de que a ciência já mostrou que Deus não existe, nós não precisamos de Deus, na verdade a Bíblia é uma coleção de mitos, a Bíblia amou a notícia simplesmente que Jesus é um profeta, um ensinador, um mestre de moralidade e de ética, e que os seus discípulos inventaram todas essas histórias a respeito dele, que ele morreu numa cruz e coisas dessa natureza. E, novamente, a igreja teve que brigar por defesa do evangelho. E vencido o liberalismo teológico, em parte, porque como movimento ele já praticamente se extinguiu, a igreja agora ela tem que enfrentar outras versões do evangelho. O evangelho da prosperidade, a teologia da libertação, igrejas que fazem o evangelho ser simplesmente a chave que dá acesso a Deus, que dá trabalho, emprego, saúde, casamento, prosperidade, carro do ano para quem o busca. Se você fizer campanha, entregar dízimos, se você fizer sacrifícios, e outra vez lá vamos nós brigar pelo evangelho puro, simples, como ele é. Todas as gerações a igreja tem sido obrigada a lutar pela fé evangélica, porque há distorções o tempo todo. Nós vivemos numa época em que existe também muitas distorções a respeito daquilo que são as boas notícias da parte de Deus. Por isso que é importante sempre voltarmos às Escrituras e fazermos essa escritura. E fazermos essa pergunta: o que é o Evangelho? Estamos nele. É o Evangelho original, puro e simples, que nós cremos? É por esse motivo que nós vamos dar início, então, na série de mensagens na Carta aos Romanos. E hoje nós temos diante de nós o prefácio, a saudação dessa carta que Paulo escreveu. Aqui, no trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo ele segue o padrão que era costumeiro naquela época de quem escrevia uma carta. Ele se apresenta, diz o nome dele, ele dá algumas explicações a respeito da sua pessoa, e identifica os destinatários a quem a carta é dirigida e faz um voto, que é uma espécie de desejo de paz e bênção para aqueles que o ouvem. Só que essa introdução, que tem 7 versículos, ela é um pouco maior do que o normal. Se você comparar inclusive com outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que estão no Novo Testamento, ela é incomum, porque ela é bem extensa, essa introdução. E aqui Paulo não somente diz o seu nome, mas ele apresenta as suas credenciais, quem ele é. Em seguida, ele se demora explicando o que é o evangelho para o qual ele diz que foi chamado por meio de Jesus Cristo. E se dirige aos romanos, os crentes da cidade de Roma, dizendo para eles o que eles são, amados de Deus e assim por diante. E qual a razão para isso? O motivo é que Paulo estava planejando visitar a igreja que estava na cidade de Roma. Ele queria gastar um tempo com eles, queria ter comunhão com eles, ser edificado por eles, e ele vai dizer isso a partir do verso 8. Mas Paulo ele não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma, não era conhecido pessoalmente, né? A fama de Paulo já tinha chegado na cidade de Roma, mas ele não era conhecido pessoalmente. E Paulo sabia que haviam boatos a respeito dele, do tipo que ele era um mercenário, de que ele plantava igrejas e pregava o evangelho para arrecadar dinheiro em fundo próprio, que ele tinha intenções equivocadas, que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo pregava contra Moisés, pregava contra o templo, contra as gloriosas instituições da antiga aliança. Paulo sabia de tudo isso. E Paulo queria que a igreja de Roma o aceitasse como missionário, porque ele tinha planos de pregar o evangelho na Espanha, né? E se você olhar no mapa, né, a Espanha estava lá em cima e Roma estava exatamente no caminho para chegar lá. E era uma igreja que poderia servir de base para o projeto missionário de Paulo. Então ele escreve essa carta com o objetivo de se apresentar, de apresentar o evangelho ao qual ele prega.
E ele faz isso explicando já, antecipando aquelas objeções que algumas pessoas teriam levantado, né? Tipo, Paulo, você está pregando que a salvação é pela fé, então para que serve a lei? Paulo, você está dizendo que a salvação é mediante Jesus Cristo. Mas e o Antigo Testamento? E os sacrifícios? Como é que fica a nação de Israel? Enfim, todas aquelas acusações, perguntas e críticas que eram feitas em relação a Paulo. Então a carta aos Romanos, ela é uma carta missionária em que o apóstolo Paulo expõe quem ele é, o evangelho que ele prega, com o objetivo de ganhar o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. É por isso que aqui nessa introdução ele já dá um resumo da carta. Ele diz quem ele é, e o objetivo, ao fazer isso, é assegurar os romanos de que ele não é um mercenário. Ele diz qual é o evangelho que ele prega, qual é o conteúdo desse evangelho e de quem ele recebeu esse evangelho. Ele estabelece uma relação entre o evangelho e a antiga aliança, as promessas de Deus no Antigo Testamento, e ele se dirige aos romanos como sendo parte do propósito de Deus, que é levar o evangelho não somente à nação de Israel, mas também ao mundo todo. Meu alvo aqui, então, nesse vídeo agora é fazer a exposição desses versos iniciais da carta aos Romanos, focando naquilo que Paulo nos ensina a respeito do Evangelho. Ao fazermos isso, nós estamos voltando à nossa proposição original. O que é o Evangelho? E eu creio que a carta aos Romanos ela é o melhor local para poder responder essa pergunta. Porque Paulo escreveu justamente para isso, para explicar aos romanos o que é o Evangelho ao qual ele prega. Vamos ver então em primeiro lugar que Paulo nos ensina que o Evangelho ele é de Deus. No verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho é de Deus. Aqui Paulo, além de citar o seu nome, ele apresenta 3 credenciais. E todas elas têm a ver com o fato de que o Evangelho é de Deus. Primeiro, ele diz que ele é um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, literalmente escravo, doulos. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Ao usar essa expressão, o apóstolo Paulo está indicando a sua devoção a Jesus Cristo e a sua submissão a ele. Ele é um escravo de Jesus Cristo. Os seus leitores entenderiam isso muito bem. Havia 100 milhões de escravos no Império Romano. A escravidão era uma instituição reconhecida e legalizada naquela época. O escravo ele não tinha direito a absolutamente nada, nem a vida. Ele dependia totalmente e completamente do seu senhor e vivia para obedecer ao seu senhor. Os romanos, nenhum romano se chamaria de escravo, porque eles eram muito altivos, né? Eles eram os dominadores do mundo de então. Mas Paulo não tem receio de se apresentar àqueles crentes de Roma como sendo um escravo de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele coloca Jesus Cristo como Senhor, como alguém de quem você pode ser um servo, um escravo, e dedicar afeição, obediência e submissão absoluta. Ele se apresenta dessa forma, em primeiro lugar, como um escravo de Jesus Cristo. Segunda coisa, qualificação que Paulo traz aqui. Que ele foi chamado para ser apóstolo. E é de propósito que ele fala isso. Não foi ele que se constituiu um apóstolo, mas ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. A palavra apóstolo significa alguém que é enviado. E indicava naquela época uma espécie de delegação. Alguém que recebeu uma autoridade de outra para representá-la nos negócios. Esse termo apóstolo ele era utilizado na época do apóstolo Paulo, tinha sido usado um pouco antes do apóstolo Paulo no mundo romano e grego, para designar os comandantes dos navios que eram enviados de um determinado porto, levando uma carga para ser entregue em um outro porto. Então, o nome primeiro do navio era apóstolo, depois virou o nome do comandante, e depois, finalmente, virou uma espécie de preposto, alguém que vai, com a autoridade de outro, representá-lo em algum negócio. Cristo instituiu apóstolos, pessoas que ele chamou, a quem ele deu a representação de si mesmo. Ele deu poderes especiais, missão especial, ele deu uma tarefa específica, e Paulo diz que ele é um desses apóstolos.
é uma dessas pessoas especiais a qual Deus levantou para serem representantes de Cristo, levarem avante os negócios de Cristo aqui neste mundo. Só que Paulo diz que não foi ele que se colocou como apóstolo, mas ele foi chamado por Deus. A origem do seu apostolado é na vontade de Deus. E ele, sem dúvida, está se referindo ao que aconteceu naquele dia em que ele foi para a cidade de Damasco como fariseu, como um judeu, perseguidor do evangelho, com o objetivo de encontrar cristãos, trazê-los presos para Jerusalém para serem julgados e, quem sabe, até mortos. E no caminho de Damasco, nessa missão que ele tinha recebido da alta liderança dos judeus, Cristo aparece a Paulo no caminho. Cristo ressurreto aparece no seu corpo glorioso diante de Paulo. E ali ele não somente traz aquele fariseu arrogante aos seus pés, mas ele também dá uma missão. E ali ele diz: eu te levantei para seres a minha voz e o meu representante entre todas as nações do mundo. Naquele dia, Paulo foi convertido a Cristo e ali ele recebeu o chamado dele. Ele foi constituído apóstolo, chamado por Deus para pregar o evangelho, para lançar as bases da igreja. E por fim ele diz que foi separado para o evangelho de Deus. Aqui a gente entende que ele quer dizer que naquela ocasião ele foi separado para pregar o evangelho de Deus. Deus o separou ali para a pregação do evangelho. Há um jogo de palavras aqui na língua grega que não aparece no português. É que a palavra separado em grego, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. São as mesmas consoantes, a mesma raiz. O nome fariseu apareceu cerca de 300 anos, 250, 300 anos antes de Cristo, durante a Guerra dos Macabeus, que foi uma revolução que os judeus fizeram porque eles não aceitavam a influência de potências estrangeiras dentro da sua religião e da sua cultura. Quem liderou esse levante foi o sacerdote chamado Macabeus, e ele e toda a sua família. E desse movimento de reação contra a influência estrangeira em Israel surgiu o grupo dos Hassidim, ou separados em grego fariseum. Então os fariseus nasceram como sendo um grupo religioso dentro de Israel que queriam se separar da influência estrangeira. Eles queriam manter puros a tradição de Israel, a tradição que Moisés havia entregado, e aí que surge o termo fariseu. Fariseu era alguém separado, que não se misturava com as práticas pagãs, não se misturava com idolatria, não queria saber da cultura helênica, e aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Paulo havia sido um fariseu, e dos melhores, treinado aos pés de Gamaliel. Mas agora, Paulo é um fariseu, mas um fariseu de Cristo. Então, ele diz que ele me separou, é a mesma palavra, para o evangelho de Deus. Ele foi separado. Ele que havia sido antes um separado, um separatista, vamos dizer assim, defensor da lei de Moisés, mas agora Deus que lhe apareceu e o chamou para ser apóstolo, diz: você continua sendo separado, mas agora é para pregar o evangelho. É o evangelho de Deus, o evangelho que eu te dou, as boas novas que procedem de mim. Servo, chamado e separado. Separado para pregar o evangelho de Deus, final do verso 1, o evangelho de Deus, ou seja, aquelas boas notícias que procedem de Deus. O motivo dessa apresentação que Paulo faz, eu já disse, né? Ele quer dizer que todas essas coisas têm origem em Deus. Foi Deus quem o fez um servo de Jesus Cristo. Foi Deus quem o chamou no caminho de Damasco para ser um apóstolo. E foi Deus quem o separou para pregar o evangelho. Com isso ele está dizendo, esses boatos que correm aí ao meu respeito, de que eu sou um mercenário, de que eu me fiz apóstolo, de que eu me coloquei nessa posição, isso não procede. Vocês conhecem a minha história. Eu fui um fariseu, eu fui um perseguidor, eu era um servo das tradições do meu povo, mas Deus me transformou completamente e Ele me estabeleceu como pregador desse evangelho. O que Paulo quer então assegurar aqueles romanos para quem ele escreve de que de fato ele é um servo de Jesus separado para pregar o evangelho e que esse evangelho não é uma invenção dele, mas é o evangelho de Deus,
o mesmo Deus que o chamou, o mesmo Deus que o constituiu, é o mesmo Deus que lhe deu o Evangelho, as boas notícias. E o objetivo de Paulo é apresentar esse Evangelho na carta que ele está escrevendo aqui aos Romanos. É isso que é a carta aos Romanos. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o Evangelho não tem origem humana. Ele é a mensagem de Deus, do Deus que chamou pessoas, constituiu pessoas com o objetivo de, através delas, nos dar essa mensagem das boas novas. Segunda coisa que Paulo diz a respeito do Evangelho, primeiro, que o Evangelho é de Deus. Segundo, esse Evangelho é uma promessa antiga de Deus. Está aí no verso 2 e no verso 3. Verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu Filho. No verso 2, o apóstolo Paulo está dizendo que esse evangelho ele consiste, na verdade, como uma promessa que Deus havia feito. Veja o verso 2. O evangelho que foi por Deus outrora prometido. Deus havia prometido alguma coisa. Que coisa foi essa que Deus prometeu? Lendo as antigas escrituras, né, o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, começando no livro de Gênesis, nós vimos como Deus veio fazendo promessas. Lá no jardim, no dia da queda, ele fez a promessa pela primeira vez. Da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Depois, essa promessa se repete quando ele chama um homem chamado Abraão e diz: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E depois, quando ele dá a lei à nação de Israel, aos descendentes de Abraão, né, ele coloca dentro da lei as leis referentes aos sacrifícios de animais e diz: quando o israelita pecar, ele deve oferecer um animal e o sangue deve ser derramado, e eu verei aquele sangue e eu perdoarei. E é uma promessa que é baseada no sangue de alguém. Os profetas vieram e começaram a anunciar as boas notícias de que um dia Deus haveria de perdoar completamente o pecado do seu povo. Isaías fala disso, Isaías 53. Isaías escreve alguém que é chamado servo do Senhor, que em agonia, em morte, ele está pagando, ele está sofrendo pelos pecados do povo de Deus. E pelo sofrimento dele, Deus então perdoa completamente o seu povo. O profeta Ezequiel vai falar de uma nova aliança. Deus prometeu fazer uma nova aliança, de que perdoaria completamente o pecado do seu povo e que daria o Espírito Santo. O profeta Joel prometeu que Deus haveria de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os profetas todos falaram a respeito dessa promessa e que Deus haveria de mandar um Salvador ao mundo. Então, o evangelho que Paulo prega não é uma coisa que ele inventou. Ele não criou nada ali. Ele está simplesmente anunciando que aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, Deus cumpriu em Cristo, que Jesus Cristo é o cumprimento de todas essas antigas promessas. E que, portanto, a boa notícia é que Cristo é o Salvador, está em perfeita harmonia com a antiga aliança. Está em perfeita harmonia com os profetas, com Moisés. Não é nenhuma novidade, mas é simplesmente Deus agindo e dando sequência àquilo que ele havia prometido no Antigo Testamento. Você tem a promessa no Antigo Testamento e no Novo Testamento você tem o cumprimento. Então a segunda coisa que nós aprendemos, que é uma promessa antiga de Deus que ele cumpre no seu Filho Jesus Cristo. Verso 2, mais uma vez. Evangelho, né, que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo vê o Antigo Testamento como sendo o registro santo dessa promessa. As Sagradas Escrituras, todas, elas são registro dessa promessa, né, no Antigo Testamento. Elas foram dadas por inspiração divina. Elas nos mostram como Deus, desde o começo, desde o início, lá no jardim, ele vem dizendo: eu vou mandar um Salvador, eu vou mandar um Salvador. Nós não podemos entender o novo sem termos o velho. Mas para entendermos o velho, nós também precisamos do novo. Os dois estão juntos, a Bíblia toda está interligada. O Evangelho não é uma novidade inventada por homens, mas ela é a continuação da história da redenção. Deus cumprindo e agindo em mais uma etapa no seu propósito de salvar a humanidade. Terceira coisa que Paulo nos diz a respeito do Evangelho é que o Evangelho gira em torno
de uma pessoa. Olha o verso 3. No verso 2, né? Vamos lá, no verso 1 ele fala que ele foi separado para o Evangelho, um Evangelho que foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras. E verso 3, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho ele é a boa notícia a respeito de uma pessoa. O Evangelho ele não é sobre prosperidade material. O Evangelho não é sobre receber a bênção. O Evangelho não é sobre moralidade. O Evangelho não é sobre ética. O Evangelho é uma pessoa a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. E, portanto, ele é o centro da pregação da igreja e tudo aquilo que nós somos e fazemos com respeito ao seu Filho. A promessa de Deus era com respeito a ele, que ele haveria de mandar alguém para ser o Salvador, Jesus Cristo. Paulo aqui está falando de Jesus em termos da sua humanidade e da sua divindade. Ele diz aqui no verso 3 que o Filho de Deus, o Evangelho é a respeito do Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo, ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne quer dizer, segundo a natureza humana dele. E aqui é uma referência ao fato de que no tempo apontado por Deus, aquela promessa se materializou. Quando o Filho de Deus se tornou um de nós, ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, então ele se tornou segundo a carne, ele assumiu a carne humana, os ossos humanos, ele se tornou um de nós. Então ele assumiu a verdadeira natureza humana. Mais do que isso, ele quando nasceu, ele nasceu como descendente do rei Davi, que foi aquele rei de Israel a quem Deus ratificou a promessa, dizendo, da tua descendência virá alguém que se sentará no trono do meu povo para todo sempre, eternamente. Era mais uma promessa. Então, quando Cristo nasce, ele nasce descendente de Davi, da linhagem de Davi, com direito ao trono de Israel, com direito ao trono do universo. Deus cumprindo. No Antigo Testamento, promessa, Novo Testamento, cumprimento. O Filho de Deus, a respeito de quem o Evangelho gira, se tornou carne, se tornou um de nós, e ele nasceu cumprindo todas as promessas, vindo da descendência de Davi. Mas ele era muito mais do que um judeu de linhagem real. Ele era muito mais do que um judeu com pretensões ao trono. Ele, na verdade, era o Filho de Deus. Mais do que filho de Davi, ele era filho de Deus. No verso 4, depois de ter falado sobre a perfeita humanidade do Filho de Deus, Paulo agora fala a respeito da sua divindade. Ele diz no verso 4 que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ou seja, houve alguma coisa que aconteceu, algumas coisas aconteceram que designaram, demonstraram, confirmaram, deixaram claro para todo mundo que aquele judeu, descendente de Davi, era mais do que um homem, como nós, mas ele era o próprio Deus. E Paulo, ele ensina duas coisas aqui. Primeiro, ele diz, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Tem duas possibilidades para interpretar essa frase. A primeira é uma referência ao Espírito Santo, mas seria uma construção estranha, porque Paulo, quando quer falar de Espírito Santo, ele fala Espírito Santo. É a única vez que aparece essa expressão Espírito de Santidade. A outra, que pode se referir ao fato de que Cristo, Jesus, durante a sua vida aqui como homem, ele nunca cometeu pecado. Ele foi santo em todo o seu procedimento. E só há um ser que consegue ser santo em todo o seu procedimento, que é Deus. Então, ele foi demonstrado que ele é o Filho de Deus por causa do Espírito de Santidade que havia nele, e pelo qual ele nunca pecou, ao contrário de toda a raça humana. Mas tem uma segunda coisa que designa, que mostra que Jesus era o Filho de Deus. Paulo diz no verso 4, pela ressurreição dos mortos. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, depois de se oferecer como sacrifício pelos pecados do seu povo, Jesus ele foi poderosamente designado como Filho de Deus. Se ele tivesse ficado morto,
Ok, ele, depois da crucificação dos romanos, a pedido dos judeus, ele teria sido considerado até hoje como simplesmente mais um revoltoso judeu, como Teudas, como um tal de Judas, que foram revolucionários que apareceram antes de Jesus, que lideraram um povo. Só o Teudas levou mais de 400 homens com a revolução armada contra Roma. Os romanos mataram Teudas e o movimento acabou. Depois apareceu esse tal de Judas, no tempo do recenseamento, aquele mesmo recenseamento que Maria e José participaram, que também levantou as multidões e muita gente seguiu. Os romanos também matou esse tal de Judas e o movimento desapareceu, acabou. E Jesus, aos olhos daquele pessoal, pareceria mais um líder revolucionário. Se ele tivesse ficado morto na sepultura, ele estaria na galeria junto com Teudas e com Judas e outros revolucionários judeus cujo movimento foi destruído, né? Mas quando ele surge dos mortos ao terceiro dia, então ele é designado Filho de Deus. É confirmado, é demonstrado de que ele é o Filho de Deus. E que ele é diferente de todos os outros. E Paulo ainda acrescenta. Ele diz, né, que ele foi designado Filho de Deus com poder. Ao ressurgir dos mortos ao terceiro dia, o Filho de Deus, sobre quem é o Evangelho, ele sobe aos céus, se senta no trono da majestade e ali ele vai poder dizer aos discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, então, é a respeito de uma pessoa. O Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, ressurreto entre os mortos e entronizado à direita de Deus, e que tem todo o poder no céu e na terra. E Paulo, finalmente, no verso 4, ele diz quem é esse Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele identifica agora. Esse é Jesus, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas, ele é o centro do Evangelho, ele é a razão das boas novas. E aí ele acrescenta: Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem eu sou escravo, né? De quem eu sou servo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Essa é a terceira coisa que Paulo nos diz. A primeira, o Evangelho de Deus. A segunda é que o Evangelho foi prometido em uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento que está sendo cumprida hoje. E a terceira, o Evangelho é sobre uma pessoa, o Filho de Deus verdadeiro, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. A quarta coisa que Paulo nos ensina aqui, que está no verso 5, que o Evangelho ele deve ser obedecido e crido por todos. Veja o que ele diz. Depois de dizer no final do verso 4 que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Filho de Deus, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Os gentios eram aqueles que eram os não-judeus. O mundo naquela época era dividido assim, duas raças. Havia os judeus, que se considerava o povo escolhido de Deus, e quem não fosse judeu era gentil, ou era dos povos. Paulo diz que Cristo, quando lhe apareceu, esse Cristo que ressurgiu dos mortos, lhe constituiu apóstolo para obediência do seu nome, por fé entre os gentios. Essa foi a missão que Paulo recebeu. Esse é o apostolado de Paulo. Cristo o encarregou de ir a todas as nações e anunciar as boas notícias que Deus cumpriu a promessa, que o Salvador já veio, e que pela fé nele as pessoas são perdoadas e recebem a remissão de pecados, que não só os judeus, mas todas as nações, as mais distantes, precisam ouvir essa boa notícia. Porque não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Paulo diz que foi por meio dele eu recebi esse apostolado para a obediência da fé. Note cuidadosamente a expressão a obediência da fé, porque fé, nós vamos aprender isso, né, na carta aos Romanos, fé não é simplesmente você acreditar no que eu estou falando aqui para você, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o cumprimento das promessas, que ele é a realização do plano de Deus. Mas fé é obedecer a esse Cristo, obedecer o que ele diz, ao senhorio dele. Fé não é simplesmente um sentimento intelectual, uma concordância
que nós temos para com as verdades das Escrituras, mas ela é uma inclinação da nossa vontade, é um compromisso da nossa vontade com o querer, com Deus. Por isso que Paulo fala que a missão dele é pregar a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé em Cristo Jesus, e dizer para as pessoas: creiam em Jesus Cristo e andem nos caminhos dele. Isso era o que Paulo tinha que anunciar a todas as nações. Essa era a missão que ele recebeu. E é um desejo de Deus que, por amor a Cristo, as nações ouçam a boa notícia. E a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui a respeito do Evangelho é que é por ele que Deus nos chama para a sua glória. Nos versos 6 e 7, Paulo agora finalmente se dirige aos destinatários. Isso aqui é só a introdução da carta que nós temos, é só o prefácio e a saudação. Imagina os próximos 16 capítulos que a gente tem aqui pela frente. Então, aqui finalmente ele se dirige aos destinatários, né? Ele introduz os destinatários no verso 6, dizendo: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele tinha dito, né, que a missão dele era pregar o evangelho aos gentios, entre os quais estão os moradores de Roma, que já tinham sido chamados por Deus. O chamado de Deus aqui, no verso 6, ele deve ser interpretado como o chamado de Paulo no capítulo 1, verso 1. Quando Deus apareceu ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não foi tipo, Jesus apareceu, Paulo parou, Deus disse: bom dia. Aí Paulo: bom dia. Eu sou Jesus Cristo. Ah, muito prazer. E Jesus: eu queria lhe convidar para você ser crente. Aí Paulo: não quero. Muito obrigado, agradeço. E aí Jesus: não, você tem o direito de escolher, você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha. Foi isso que Jesus Cristo fez com Paulo? Não foi. Não foi assim que aconteceu. Quando Paulo diz aqui que os romanos foram chamados para serem de Jesus Cristo, ele não está se referindo a um convite de Deus. Tipo assim, eu estou convidando você para ser de Jesus Cristo, você quer? A decisão é sua. Se fosse assim, vocês sabem quantas pessoas iriam crer? Seriam crentes? 0. Um total de 0 pessoas. O chamado aqui é uma compulsão de Deus no coração do pecador. É irresistível. Deus atrai o pecador, Deus inclina a sua vontade, abre o seu entendimento e o atrai com laços de amor no poder do Espírito Santo. Se não fosse isso, você não seria crente, eu não seria crente. Nós não estaríamos ouvindo o Evangelho de Cristo agora. Eles foram chamados por Deus. O Evangelho tem origem em Deus, a salvação tem origem em Deus, é Deus quem chama. E nós vamos a Cristo, nós obedecemos a Cristo. Mas a origem está nele. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Deus amou o mundo, verdade. Mas ele ama os seus com um amor especial. Um amor que chama, um amor irresistível. Amor redentor e salvador. O amor de Deus pela humanidade é o que nós chamamos de graça comum. Deus ama todas as suas criaturas, mas estes ao qual ele chama, ele ama com amor especial, com amor redentor. Porque Cristo vai morrer por eles na cruz. São amados de Deus. Isso aqui não pode... Nós não somos amados de Deus da mesma forma que Deus ama o mundo. Nós somos amados de Deus no sentido de que Ele nos amou e nos chamou irresistivelmente pelo Evangelho para sermos dele. É esse amor redentor de Deus que nos separa do mundo. Nós somos objetos desse amor e desse chamado específico que Paulo repete aqui no final. Chamados para serem santos. Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo: então Deus me elegeu, Deus me predestinou, Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira. Não! Você foi chamado para ser santo. O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência na fé. A fé verdadeira é a fé que obedece. O chamado é para ser santo. Não é para viver de qualquer maneira. A boa notícia é essa, que Deus cumpriu as promessas dele na pessoa de Jesus Cristo. Deus cumpriu as promessas na pessoa de Jesus Cristo e agora, pela pregação da palavra, ele está chamando o seu povo, constituindo uma nova raça, a sua família, um povo para o seu louvor. Paulo termina dizendo: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
ao colocar Jesus ao lado de Deus, como sendo o originador da graça e da paz, ele está falando da divindade de Cristo. Graça e paz vem do Pai e do Filho. Com isso ele quer dizer que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Então, para a gente poder resumir tudo que a gente aprendeu aqui, a minha indagação inicial foi a respeito do Evangelho. Durante a sua história, nós vimos que a igreja sempre teve que lutar para a preservação do Evangelho. O que Paulo nos ensina aqui a respeito desse Evangelho? Primeiro, que o Evangelho são as boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem ela não tem origem no coração humano. A mente humana ela não poderia conceber tal plano, mas ela tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho ele foi antecipado há muito tempo atrás através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito. Portanto, não é nenhuma invenção dos cristãos. Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus levantou pessoas a quem ele chamou de apóstolo mediante Jesus Cristo para serem os anunciadores dessa mensagem. Da mesma forma como ele levantou os profetas para escreverem as promessas, e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrarem os cumprimentos. É por isso que nós não temos mais apóstolos hoje, como os 12 e Paulo. Nós não temos mais apóstolos hoje, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, os profetas, o cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos hoje, nós precisamos de pastores e mestres para nos ensinarem aquilo que os profetas e os apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o Evangelho ele é sobre Jesus Cristo. A gente precisa parar de seguir os falsos profetas. Gente que fica falando de outro evangelho. Raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque são falsos profetas. O falso profeta lança isca. Você faz assim, você faz assado, você faz isso, faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênção. Isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não possa abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta e você está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus para nos livrar da morte do inferno. Se você crê nisso, você vai estar salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Senão, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta. E você vai morrer pelos seus pecados, pelos quais você vai ter que responder diante de Deus no dia do juízo e vai ter o sofrimento eterno no inferno. Essa é a realidade. O inferno está cheio de gente que um dia creu no falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse, da Bíblia, que está sendo ensinado agora pelo apóstolo Paulo. Anunciado no Antigo Testamento pelos profetas e agora através da vida dos apóstolos. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até o dia de hoje. Mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse evangelho, mas esse evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras ela é morta. A fé no evangelho produz obediência. E o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo ao seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com as suas práticas. O Evangelho ele é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. Eu queria que você entendesse isso hoje, que você cresce nisso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não sei, talvez você esteja carregado, assistindo esse vídeo, carregado de culpa pelos pecados. A boa notícia é que Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa pelo seu pecado, remir os seus pecados. Alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz. É Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. Enfim, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Essa é a exposição que nós temos, então,
no primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, primeiro capítulo dos versos 1 ao 7. Deus abençoe a todos e a gente se vê. Deus abençoe.